Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai querido, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, te agradecer, Pai querido, pela provisão em todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade de podermos, ó Pai querido, estar aqui nessa noite, te adorando, iremos louvar ao Senhor, iremos ser edificados pela Tua palavra. Muito obrigado. Obrigado, Jesus Cristo, por cada vida, Senhor, que já se faz presente, pelos nossos irmãos que ainda estão chegando, por aqueles, ó Deus, que estarão assistindo, Senhor Deus, também esse culto nos seus lares. Que a Tua presença, Pai querido, esteja conosco aqui. Que a Tua presença seja de algo, Senhor Deus, de maneira especial também na vida dos nossos irmãos, nos seus lares. Que a Tua bênção, a Tua presença permaneça conosco de uma maneira especial. Pai querido, nessa hora, Senhor, vai de encontro àqueles, ó Pai querido, que estão abatidos espiritualmente. Da força, da graça, Senhor, que eles possam, Senhor Deus querido, pela Tua graça, Senhor Deus, se levantarem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro, Senhor Deus, da força, Senhor, dá ânimo, Pai querido, e que o Senhor possa também ir de encontro nessa hora aqueles que estão enfermos, ó Senhor. Que toda enfermidade seja repreendida no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer a cura, Senhor Deus, a libertação, Pai querido, na vida dos irmãos, na vida das irmãs. Que o Senhor possa ir de encontro àquele que está no leito do hospital. Que o Senhor possa, meu Deus querido, dar vitória aos Teus servos, Senhor, que quem sabe, neste dia, Senhor Deus, passaram por exames, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai querido eterno, concretizar aquilo que o Senhor tem na vida de cada um. E eu creio que a última palavra vem de Ti. Abençoa de uma maneira gloriosa, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Eu creio na cura, eu creio na libertação, Senhor. Eu creio que o Senhor permanece tendo o mesmo poder, a mesma glória, e o que o Senhor há de trabalhar em nosso favor. Deus querido, ser conosco nessa noite, nos abençoa de maneira especial com a Tua presença, Senhor Deus, em nosso meio, e que o Senhor possa falar aos nossos corações pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a igreja, amém? A todos os nossos irmãos também que estão assistindo a esse culto, que Deus abençoe a cada um. Vos saúdo também com a paz do Senhor Jesus e te convido a adorar ao Senhor nessa noite. O jovem Maico, líder do grupo de louvor, estará adorando ao Senhor junto com a igreja. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos que estão presentes e os irmãos de casa com a paz do Senhor, amém? Nós que estamos aqui presentes, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com um hino muito conhecido. Você que tem essa oportunidade de estar aqui, louve ao Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, ainda de pé, vamos estar nesse momento também fazendo a leitura da palavra do Senhor, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Logo após estaremos orando e a nossa irmã Eliane Medeiros estará louvando ao Senhor com a igreja com os hinos da harpa cristã nessa noite. Nos diz assim a palavra do Senhor: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós também somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra e que o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira toda especial, que possamos ser edificados, que possamos entender aquilo a qual o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, vai trabalhando nessa hora através do Espírito Santo em cada coração, que cada coração seja como uma terra boa para receber a semente da Tua palavra. Abençoa nossas vidas de uma maneira especial, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Meus irmãos que estão aqui, podeis assentar em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor também com os hinos da harpa cristã. Nossa irmã Eliane estará adorando ao Senhor. Você que também está na sua casa, também é um culto, aproveite essa oportunidade, pegue a sua harpa, pegue a sua Bíblia, participe do culto também para a glória de Deus Pai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvemos ao Senhor o hino de número 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Louvemos com o hino 7, irmãos. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não, perdão, irmãos. Deste mundo, perdão, irmãos, eu perdi aqui. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor.
Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Louvemos o hino 3, irmãos. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glórias ao Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glórias ao meu Deus, ao Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade. Perdoem a minha falha. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por essa oportunidade, podemos estar aqui falando da sua palavra. Nós louvamos ao nosso Deus pelas portas da congregação que estão abertas para que nós possamos juntos congregarmos e adorar ao nosso Deus. E agradecemos ao Senhor pelo cuidado dele em nossas vidas. Eu sei que os irmãos, cada um, se fosse dada a oportunidade, tem algo para contar do que Deus fez na sua vida no decorrer desse dia. Só Deus sabe o que você passou para estar aqui nessa noite para ouvir a sua palavra. Louvo a Deus também pela vida dos nossos irmãos que estão assistindo esse culto. Eu creio que o Senhor também irá falar contigo de uma maneira especial. Nessa noite também, com alegria, que nós também gostaríamos de apresentar aos irmãos que estão conosco, nos dando a honra da sua presença. E os dois nomes que eu irei citar, eu peço que se coloquem de pé. A Tayane e o Jonathan, onde estão? Estão ali, que bênção. Como a igreja quer saudar esses jovens nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tayane e Jonathan, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês através da sua palavra e que vocês saiam nessa noite aqui, juntamente com a igreja, abençoados no nome de Jesus. Vocês são bem-vindos, amém? Deus abençoe poder sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite, nós também sabemos que muitas pessoas que gostariam de estar conosco e não podem por conta da enfermidade. A pandemia, esse coronavírus ainda é uma realidade. Graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória,
mas outras enfermidades também têm assolado o mundo, o país, a cidade e as nossas igrejas também. E sabemos que alguns irmãos, por conta da friagem, têm problema nos ossos, na coluna, né, problemas respiratórios e outras coisas também que são complicadas por esse período de frio. Sabemos que outros irmãos nossos também estão enfermos, passaram por cirurgia, mas eu creio que Deus, Ele vai de encontro a cada um e vai dar vitória no nome de Jesus Cristo. Alguns também contraíram dengue, chikungunya, nós estamos sujeitos a isso. E ficar enfermo não é pecado, porque a Bíblia ensina isso, que muitas pessoas foram enfermos e muitos questionaram por causa de cegueira, por causa de algumas enfermidades, tanto que havia um homem cego e questionaram: mestre, quem pecou? Foi esse homem, foi seus pais, quem foi que pecou? E Jesus Cristo, então, trazendo, né, a luz da palavra, vai ensiná-los que aquilo era para que manifestasse a glória de Deus. Então Jesus deu novamente a visão àquele homem, o nome do Senhor foi glorificado. Eu creio que Jesus, ele permanece sendo o mesmo, ele pode restaurar a saúde dos nossos irmãos para a glória de Deus Pai. E eu gostaria de fazer uma oração apresentando os enfermos nessa noite. Vamos colocar de pé mais uma vez, os irmãos que estão aqui presentes. Você que está na sua casa assistindo também a esse culto, foi impossibilitado de estar aqui nessa noite porque se encontra enfermo. Se você puder, coloque a sua mão sobre essa enfermidade, ou então apenas interceda, vamos orar e apresentar a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, para que breve possa ser restaurados hoje, que possam ser curados hoje, e breve possa estar novamente conosco adorando ao Senhor. Pai querido e eterno, nós queremos, Senhor, também nessa noite, apresentar, Senhor Jesus, a vida dos nossos irmãos, Senhor, e irmãs que se encontram enfermos. Pai querido, nós temos apresentado nos grupos, nós temos apresentado as nossas orações, e nós cremos no Teu poder, na autoridade que há no Teu santo nome. Eu sei que o Senhor permanece o mesmo, Senhor. Pai querido, vai nessa hora, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã, que está enfermo e que está aqui dentro desse templo, que o Senhor possa nessa hora estar curando, Senhor, restaurando a saúde, Pai querido, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Da mesma forma, Deus querido, eu quero Te apresentar a esse irmão, a essa irmã, esse jovem, Pai querido, que está no seu lar e se encontra enfermo, que gostaria de estar ouvindo a Tua palavra, de estar adorando ao Senhor aqui, mas está impossibilitado. Que o Senhor possa nessa hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo mal. Em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido nessa hora toda dor, todo mal, toda enfermidade que venha cair agora por terra no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, vai de encontro àqueles que estão no leito do hospital, Pai querido, que o Senhor possa estar também ali, Senhor Deus, restaurando a saúde dos Teus servos, e que a cada pedido, Senhor, que tem sido apresentado por essa congregação diante da Tua presença, pelos nossos irmãos também, Pai querido, de outras denominações, nossos familiares, ó Pai querido, a cada petição que tem chegado diante de nós e temos apresentado, nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso, Pai querido, para dar vitória, independente que seja câncer, independente que seja dengue, chikungunya, independente, Pai querido eterno, que seja outro tipo de enfermidade. Nós cremos que o Senhor é poderoso para curar e dar vitória aos Teus servos. É o que nós pedimos, Senhor, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o nosso Deus, Ele está agindo nessa hora. Tenha fé, porque o nosso Deus é especialista, Ele permanece sendo médico dos médicos por excelência. E eu digo ainda mais que independente de laudo médico, independente do que a medicina tem te falado, acredite no Senhor teu Deus, porque Ele é poderoso para mudar todo o diagnóstico e também te dar vitória no nome de Jesus. Mas se cuida, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite nós vamos estar meditando também na palavra a qual o Senhor tem colocado em meu coração, que se encontra em Mateus, a leitura que nós fizemos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Eu gostaria não somente os irmãos que estão aqui na congregação, mas os irmãos que também estão em casa, você que pode, abra também a sua Bíblia, e também estaremos aqui passando um telão, para que os irmãos possam acompanhar a leitura mais uma vez, em nome de Jesus, que nos diz assim, segundo a visão do evangelista Mateus.
E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eu gostaria que a igreja também abrisse neste momento em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Evangelho também de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35 e 41. Falará da mesma passagem, mas com uma visão diferente do escritor. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, diz assim o versículo 35, se os irmãos quiserem acompanhar no telão. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho, assim como outros irmãos também têm, uma grande preocupação quando se fala a respeito de família. Nós sabemos que a família é a base da sociedade. Por mais que nós estamos vivendo um tempo de grande corrupção, a família é uma instituição divina e nós devemos lutar pela nossa família. Nós devemos, irmãos, honrar aquilo ao qual o Senhor nos destinou a cuidar. A Bíblia vai dizer que digno é o matrimônio de honra e nós devemos honrar. Nós que somos casados, eu falo na parte de um homem, devemos honrar nossas esposas, cuidar delas, assim como nós temos aprendido aqui nos cultos, principalmente de terça-feira, que nós devemos cuidar da nossa esposa também deve ser submissa, cuidar do esposo, e juntos o casal vão crescer, vão vencer, vão educar os filhos. Em nome de Jesus, os filhos sejam obedientes, para que possam ter os seus dias prolongados, para que possam ser também bem-sucedidos, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em cada família. Bom é que nós e nossa família não venhamos a dar escândalos, porque a Bíblia diz que ai daqueles por quem vem o escândalo. Então nós somos, irmãos, assim como o apóstolo fala, uma carta aberta, lida. Nós que servimos a Deus, somos uma carta a qual o mundo vai estar lendo, e através da minha vida, do meu testemunho, dos nossos testemunhos, nós vamos e somos representantes do reino de Deus. É através de nós que as pessoas deste mundo vão saber que Jesus Cristo permanece curando, libertando, salvando, e ainda batiza também no Espírito Santo, por mais que aparentemente pareça raro os casos de pessoas sendo batizadas, mas se houver busca, se tiver fé e buscar a presença do Senhor, o nosso Deus, ele permanece sendo o mesmo. Então, em nossas vidas, irmãos, há esse privilégio e também uma grande responsabilidade de nós darmos continuidade, que o Evangelho permaneça sendo pregado, que as nossas vidas também possam ser espelho para outras pessoas e que nós possamos, através do nosso testemunho, outras vidas serem também abençoadas em nome de Jesus.
Nós sabemos que uma pessoa, quando estiver passando por uma tribulação, por uma enfermidade, ele não vai chamar um médico para repreender, para orar. Ele vai chamar a mim e a você, porque tem coisas que são do lado espiritual e precisam ser tratadas. Então nós sabemos, irmãos, que há uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. E nós precisamos também lutar pelas nossas famílias. Eu disse no domingo, volto a repetir, sempre falamos nas terças, que o adversário está vindo para destruir, e o alvo, um dos alvos, né, de muitos, lógico que a igreja sempre é o alvo principal, mas destruindo a família, ele destrói também, irmãos, afeta a igreja. Claro que a igreja vai triunfar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas também não podemos fechar os olhos e saber que muitos casais, que muitas famílias, muitas das vezes vêm para o culto, mas o lar está totalmente destruído. E muitas das vezes também não vêm ao culto, porque grande é a batalha, que estão vivendo crises, que estão vivendo dentro dos seus lares. E não conseguem ter força, não conseguem ter graça, não conseguem ter ânimo para estar na presença de Deus. O adversário entra, causa separação, causa destruição. Filhos acabam indo para as drogas. Há uma desavença, não há amor, não há comunhão, não há intimidade. Então o adversário aos poucos vai minando. Mas eu creio que em nome de Jesus Cristo, pela palavra e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, as famílias vão vencer para a glória de Deus. Mas cabe a nós nos levantarmos, orarmos pela nossa família e fazer com que a palavra verdadeiramente se cumpra. Que verdadeiramente nós, maridos, possamos cumprir aquilo que o Senhor nos deu como responsabilidade, sabendo que a esposa é o vaso mais frágil, e cuidar das nossas esposas, das mulheres. E a Bíblia diz que também, assim como Cristo amou a igreja, o homem também tem que dar a sua vida, honrar, fazer de tudo, assim como Cristo fez pela igreja, a ponto de dar a sua própria vida. O marido também, da mesma forma, deve fazer de tudo, até a sua própria vida, fazer o seu melhor, para que possa também cuidar da sua esposa. E a Bíblia diz também, aí tem a parte da sujeição das mulheres. Assim como a igreja é noiva de Cristo e aguarda, está sendo adornada pelo Espírito Santo para a vinda do seu noivo, assim a igreja também, a mulher deve estar também preparada para, então, irmãos, estar cuidando também do seu esposo, ajudá-lo, auxiliá-lo. Por isso Deus fez o homem para dominar, para sujeitar a terra, e criou também Eva, formou Eva para que pudesse auxiliar o homem, porque grande era a responsabilidade. Então, homem e mulheres têm grande responsabilidades. Não podemos fugir disso. Mas também a Bíblia vai nos ensinar, já falamos isso no livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre isso, que os filhos também devem entrar da mesma forma, ser obediente, ser cuidadosos, respeitar os seus pais. Por mais que o mundo agora, filhos tratam pai de qualquer jeito, filhos matam pai, pais matam filhos. Hoje o negócio está terrível. Quando você liga a TV é morte, mãe que cortou o filho no meio, pai que lançou o filho lá do prédio, enfim, são tantas coisas. Mas nós que conhecemos a palavra, estamos aprendendo dia após dia, que nós possamos buscar a presença de Deus, apresentar a nossa família diante do Senhor, cuidar dos nossos filhos. Também tem a parte dos pais, que os pais também não devem provocar a ira dos vossos filhos. Os filhos são herança, são bênçãos do Senhor, não é maldição, é bênção, são bênçãos do Senhor, herança, a qual o Senhor tem dado para que nós possamos cuidar dos nossos filhos. Então, irmãos, é uma comunhão. Esposo cuida da esposa, a esposa auxilia o marido, os filhos honram os pais não irritam os filhos, então a família vai ser, segundo a palavra de Deus, abençoada, e ali o nome do Senhor é glorificado. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de falar acerca de uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e dizer que nós também, como famílias de Cristo, nós como família, também nem sempre tudo vai ser bênção. Eu me recordo muito bem aqui, dentro de vários outros estudos, o pastor Lineu, num dos estudos, fala dos problemas que tem na família, quando é divisão de herança e outras coisas. Enfim, família também, irmãos, existem vários problemas, mas não tem nada que o Mestre Jesus Cristo não possa trazer a solução. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. E as famílias também não estão, irmãos, mesmo
servindo a Cristo, porque estão pregando um evangelho que ninguém pode ficar doente, um evangelho que ninguém pode ser pobre, um evangelho que estão pregando aí que ninguém pode passar por dificuldade ou aperto, e não é assim, não é verdade. Jesus Cristo, quando um dos seus discípulos pensaram, a gente poderia pegar esse dinheiro e ajudar e repartir esse valor desse produto que essa mulher está derramando e vender, né, por um grande dinheiro e dividir para os pobres. Jesus Cristo falou, nós sempre teremos os pobres. Sempre fará parte da sociedade os pobres. Mas quanto a mim, nem sempre vocês terão a mim fisicamente, porque Jesus já sabia que ele iria ser morto na cruz do Calvário. Então, irmão, enfermidade, alguém ser enfermo, faz parte. Dentro do texto que nós lemos aqui no Evangelho de São Mateus, antes de entrar no capítulo 8, Jesus Cristo tinha curado a sogra de Pedro. Era pecado aquela enfermidade? Não. É tudo para que Jesus pudesse também fazer aquilo que ele veio fazer, curar os enfermos, libertar os cativos, pregar também o arrependimento e dizer a toda a humanidade que ele é a porta para ser salvo somente por meio de Jesus Cristo. Então chegariam diante de Jesus Cristo pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas que precisariam de libertação, pessoas que estavam desanimadas, todos esses tipos de pessoas. Jesus não dispensava pessoas ricas, sim, com condições, centuriões, pessoas com capacidade, com criados ricos, mas também pessoas humildes e simples. Que Jesus, irmãos, ele não dispensava e não desprezava ninguém. Ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, libertava os cativos, pregava a palavra, mas também estava sujeito a se cansar como ser humano. A Bíblia diz que então ele veio de uma sequência de cura de pessoas enfermas, dentre delas a sogra de Pedro. A Bíblia diz que também Jesus Cristo, antes de chegar nesse capítulo que nós fizemos a leitura, ele também vai curar o criado do centurião com uma só palavra. Enfim, o nosso Jesus Cristo, irmãos, ele não perde o foco de nada. Ele cuida de uma pessoa individualmente, seja um cego, mas ele cuida também, irmãos, no coletivo. Ele tinha tempo para todos. Pessoas como a mulher do fluxo de sangue, não dava tempo de falar com a multidão o seu caso, o que estava acontecendo, não dava tempo de falar assim, dá licença. A Bíblia diz que ela rompeu a multidão, mas ela saiu da casa dela com um propósito. Se o médico não podia resolver, ela sabia que lá, irmãos, em um lugar, Jesus Cristo estava pregando a palavra e ele poderia resolver o maior problema da vida dela. Sua saúde. Já fazia 12 anos. Então, onde Jesus estava, irmãos, nós sabemos, e já falamos muito disso, que algo acontecia. A palavra era pregada. E os sinais estavam sobre a vida dele. E agora ele também tem os seus discípulos que o acompanhavam. Coisa boa é servir a Jesus e somente viver a multiplicação dos pães. Não é bom? É ótimo. Muito bom viver as multiplicações. É você chegar do nada e ver, irmãos, olha, Jesus, não vai dar o que nós temos aqui, apenas alguns pães e alguns peixinhos, não dá para sustentar toda essa multidão. E eu desejo, e pelo olhar dos discípulos, a melhor coisa, porque todo mundo tem uma resposta no dia da crise, não é verdade? A melhor coisa é desistir. E existem pessoas e famílias que acreditam que a melhor coisa diante de uma situação difícil é desistir. E os discípulos falaram, mestre, é melhor dispensar essas pessoas. Mas Jesus Cristo, ele compadecia, ou seja, eles sentíamos o mesmo sentimento que aquelas pessoas tinham. Eles tinham necessidade, mas também as suas almas estavam famintos da presença e da palavra de Deus. Jesus Cristo não queria dispensar, porque é fácil, diante de um problema, querer pular etapa. A melhor coisa é dormir e acordar para outro dia. Deixa passar esse dia, vou dormir agora cedo, para não lembrar dos problemas, e amanhã é outro dia. Não. E com Jesus Cristo nós vamos vencer, erguer a cabeça, nós vamos vencer as dificuldades, porque o Mestre deixou uma promessa que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, família que está ouvindo essa mensagem agora, Jesus Cristo está contigo nesse barco. Esse problema, esta crise que você está passando, que eu posso estar passando, não estamos sozinhos, vamos vencer, porque o Mestre está conosco.
Então Jesus não era de ficar despedindo, é muito fácil. Não vai dar para a multidão toda, porque estava olhando, irmãos, com o olhar carnal. Não dá, mestre. Mas quando a gente pega aquilo que é difícil, aquilo que é impossível, aquilo que não dava para alimentar toda a multidão, quando vai para a mão de Jesus Cristo, a multiplicação acontece. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está em desespero nessa hora, pensando em tantas coisas, até quem sabe entrando em depressão, eu quero te dizer, entrega nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para te dar a vitória que você necessita. Mas dificuldades nós vamos enfrentar, sim. Enfermidades nós iremos passar, sim. Não é pecado, pastor? Não. Não é pecado ficar enfermo. Não é pecado passar necessidade. Não é pecado faltar roupa, faltar alimento. Não é pecado, não é por causa de pecado, não. É a situação que a gente vive na nossa sociedade. É muito roubo, é muito crime, é muita corrupção. Nós somos passíveis de passar por essas dificuldades. Mas é pecado a gente virar as costas para o mestre, é deixar de acreditar, porque isso não agrada a Deus. Mas a gente tendo fé, isso agrada a Deus, e o milagre vai chegar na minha e na tua vida, e que você crê nessa palavra no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele vem de uma sequência, e também pregando a palavra, curando os enfermos, libertando pessoas cativas, pregando uma mensagem. Mas a Bíblia diz, nós lemos os dois, irmãos, um capítulo em Mateus e outro em Marcos. E dentro desse capítulo, um vai dizer que, seguindo a Jesus, entraram no barco. E já em Marcos vai dizer que ele diz e dá uma ordem: passemos para outra margem. E eles vão acompanhar a Jesus. Eu quero dizer nessa noite, quebrar essa mística, porque existe essa mística que nada vai acontecer de ruim, nada pode acontecer de dificuldade para quem serve a Cristo, porque acontece sim. Dificuldades e problemas fazem parte sim. E o nome do Senhor será glorificado, e muitas das vezes, quando a gente entra no aperto, passa dificuldade, às vezes até está enfermo, até com um negócio que o médico vai falar que é impossível de ser curado, mas quando voltar um novo diagnóstico e falar, você está curada, e o médico vai dizer, não sei como aconteceu, você vai saber muito bem que foi o Senhor Jesus Cristo que te curou e que te deu essa grande vitória. Vamos passar sim por algumas dificuldades. Vamos ser, mas Jesus me chamou para cá para quê? Para que me tirou da minha cidade trazendo aqui para Santos? Para que Jesus me tirou de lá para vir para a congregação da Ponta da Praia? Para passar por algum aperto? Existe muitas das vezes que Jesus Cristo está no meio dos nossos apertos. Os nossos apertos, as dificuldades e algumas crises é para nos fazer crescer. É para fazer que a gente venha a ser mais humilde, para que a gente possa entender que nós somos também dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando tudo está bem, nós ficamos em casa debaixo do cobertor, assistindo, irmãos, tantas coisas que não é o culto de hoje. Assistindo tantas programações. Quantos que agora não estão no Netflix, mas não assistem o culto? Quantos estão nessa hora, irmãos, assistindo uma série uma atrás da outra, cada uma 2h30 ou até mais? E quantos não querem mais dobrar o joelho? Está frio, está isso, está aquilo. É tanta desculpa. Mas quando o vento sopra, irmã Selma, quando a água começa a entrar dentro do barco, mestre, não se importa que eu estou morrendo? E a Bíblia agora vai dizer que eles acompanham o Mestre, Jesus Cristo, e entram no barco. Jesus disse que eles vão passar para o outro lado da margem, e nós sabemos muito bem, já aprendemos isso, já falamos isso, já lemos também, que do outro lado, depois daquela embarcação, o rumo era para a cidade, irmãos, dos Gadarenos, onde Jesus Cristo iria libertar um homem possesso de espíritos imundos, um homem que corrente não segurava, prisões não segurava, ninguém segurava ele, irreconhecível, vivendo no meio dos túmulos, correndo pelos montes, gritando, rangendo. Mas aonde Jesus Cristo chega, a libertação, o milagre acontece, famílias são restauradas e o nome do Senhor é glorificado. Mas eu gostaria que vocês que estão aqui presentes e você que está na sua casa, fale com você mesmo, diga-se comigo, para chegar do outro lado e vivenciar um grande milagre, precisamos aprender na tempestade.
quando a tempestade vem, porque a tempestade vai vir dentro desse contexto, porque a Bíblia diz que eles seguem a Cristo, eles entram no barco, a Bíblia diz que antes dele entrar já era tarde, ou seja, Jesus vinha pregando a palavra, já estava chegando quase à noite, então o cansaço bate, o cansaço físico. Mas mesmo estando cansado, Jesus ele tinha o objetivo de chegar do outro lado. Mas, entrando no barco, a navegação vai em frente e de repente, algumas traduções vai dizer de repente, outras traduções vai dizer e levantou-se. E outras traduções vai dizer igual a minha aqui, irmãos, em Mateus capítulo 8. Vai estar dizendo assim no versículo 23 diz, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24, eis que, de repente, e levantando-se, está falando, irmãos, acerca de algo inesperado que vai acontecer na trajetória para que eles cheguem do outro lado da margem. Para que eles possam chegar no outro lado, onde o milagre iria acontecer, uma libertação, uma família restaurada, porque a Bíblia vai dizer que aquele homem, irmãos, gadareno, ele vai ser liberto, os demônios vão para a manada de porco, ele vai ser liberto, e a vontade e o desejo dele é entrar no barco e seguir a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo vai falar para ele negativo, você vai e se apresenta para a sua família. Vai mostrar o milagre e volta novamente, seja restaurado você e a sua família. Porque Jesus também se preocupa com a restauração, com as coisas que devem voltar no seu devido lugar dentro de uma família. Marido, se você está brigado com a sua esposa, as coisas precisam voltar para o seu lugar. Esposa, se você está birrada e se privando do seu marido, inventa oração, inventa jejum, e a Bíblia vai dizer isso, e é bíblico, não é invenção minha. Se você fizer algum propósito, você tem que chegar no seu esposo e dizer, amor, meu amor, eu vou estar num propósito de jejum. O pastor Ricardo chamou a gente para o domingo, que é ceia do Senhor às 18 horas, para a gente fazer o jejum durante o domingo. Amém, amor? Se o amor concordar, vamos fazer. Pode fazer não. Vamos fazer. Os dois. Porque até no propósito tem que ser em comum acordo. Os dois têm que concordar. Mas houve muitos problemas familiares por causa dessas coisas mínimas. Quantos casais o adversário não encontrou brecha por causa disso? Quando o esposo ele quer ter um relacionamento, ele quer ter um cuidado com a esposa, e a esposa fala, eu estou num propósito, mas nem avisou o marido. E quantas das vezes a esposa também vai procurar o marido, e daqui a pouco ele fala também, eu estou num propósito, e não avisou a esposa. Tudo que não é avisado, tudo que não é comum acordo, o adversário entra, porque a palavra vai dizer que vocês, depois de fazer propósito, a não ser para jejum e oração, procurem novamente se ajuntar-se. Palavra de Deus. Esposa não pode se privar do marido. Marido não pode se privar da esposa, para que o adversário não encontre brecha. Depois não adianta chorar, depois não adianta procurar, irmãos, um culto onde a palavra ali é para massagear o seu ego. Não adianta. Sem obedecer a palavra não tem vitória. É necessário obedecer a palavra de Deus. Então Jesus Cristo vai falar, volta para a sua família. A família precisava de restauração. A família precisava daquele homem gadareno de volta, para que depois de tanto tempo de vergonha, depois de tanto tempo de perda, porque praticamente ele estava perdido diante dos olhos humanos, agora ele está restaurado, e através da vida dele, daquela libertação, outras famílias, também pelo propósito, pelo testemunho daquele homem, seriam edificadas. E o nome de quem é glorificado? Do Senhor. Então Jesus Cristo ele dá essa ordem para o homem, mas até chegar esse milagre, até chegar no Gadareno, eles precisavam atravessar um mar, e Jesus ele permite que você, muitas famílias que estão também ouvindo essa mensagem, atravesse o mar, e aconteça um de repente no meio do mar, e aconteça um entretanto no meio do mar, e aconteça um levantando-se no meio do mar. Levantando-se o quê? Entretanto o quê? De repente o quê? O vento. Tempestade. Agora a tempestade foi o adversário, foi o diabo. Que negócio é esse? Era inesperado. E Jesus não faz nada, irmãos. Eu estou passando por um processo. Quantos
nessa hora não se pegaram dizendo assim: eu estou passando por isso tudo, mas Deus não usou ninguém para falar comigo. Não usou um profeta. Não falou comigo de forma alguma. Eu quero te dizer que nem sempre as respostas que você espera vai vir de um vaso. Muitas das vezes serão por experiências. E porque muitos crentes que não têm experiências com Deus e não buscam ter essas experiências, porque quer tudo fácil, quer tudo que vem do profeta. O profeta já diz o que vai acontecer mais para frente. Quer tudo já procurando no YouTube, mensagem abençoada, e procura, irmãos, no seu menu ali, irmãos, do YouTube, mensagens que edificam, que só falam de bênção, que só falam de coisas boas. Mas eu quero te dizer que não somente nas coisas boas, mas nas dificuldades da vida, nas tempestades que se levantam, Jesus, Ele quer falar comigo e contigo e com a tua família também. Também, quem não tem experiência com Deus e quem não busca isso, fica mimado. Quantos filhos são mimados? A gente pode pegar exemplo de filhos. Se não der o presente no dia que ele quer, se não comprar o celular que ele quer, se não comprar o tênis caro que ele quer, se não comprar o presente que ele quer, faz birra, não quer estudar direito, não quer obedecer, quer bater pé, quer fazer o que quer. E não é diferente, muitos crentes velhos, muitos crentes novos, querem fazer a mesma coisa com Deus, mas isso não afeta Deus em nada. Se você tiver que passar por uma prova, você vai passar. Se tiver que se levantar uma tempestade, você vai levantar. Mas Deus não pode fazer isso, pastor, sem me avisar. Quem sou eu? Quem é você? Para poder mandar em Deus, Ele tem que avisar o que Ele quer fazer. Quem somos nós? Barro, caco entre os cacos, para mandar no oleiro negativo. A palavra diz que quando, irmãos, o profeta Jeremias desce, olha lá o que você está vendo, Jeremias. Eu estou vendo o oleiro, e ele vai pisando ali a roda, vai girando, e ele está fazendo barro da forma que ele quer. Era Deus tratando com o seu povo. O que você está vendo agora, Jeremias? Quebrou. O barro que estava em formato de vaso, já ia se formar, quebrou na mão do oleiro. É isso mesmo, Jeremias. Por isso que eu te preparei. Por isso que eu disse para você cingir o teu lombo. Por isso que eu disse para você, Jeremias, que eu serei contigo contra eles. Porque vão se levantar contra ti. Vão tentar contra a tua vida. Pelejarão contra ti. Mas a palavra diz, mas não prevalecerão contra ti. Mas o quê? Ele mostrou para ele. Agora vai falar para o povo. Vai falar para os crentes do dia de hoje. Crente, você vai passar por uma prova. Não, negativo. Negativo, Jesus está comigo. Está repreendido nada. Está vindo prova. O vento vai soprar, mas Deus é contigo. O vento nada. E tem gente que quer, irmãos, espantar, irmão Selma, pastor Lineu, quer espantar o vento para lá, quer espantar a tempestade para lá, e fala, não, Jesus está comigo. Jesus estava no barco dormindo e a tempestade se levantou. E ele estava lá. Ele estava no barco. Quem falou porque Jesus está no barco, e a barco a gente pode falar que é a nossa vida? Quem falou que Ele estando, a sua presença em nossa vida, nós não iremos passar por tempestade? E a Bíblia diz que ele, seguindo, em Marcos diz ele, passemos para outra margem, ele dá uma ordem, então tem que entrar no barco, entra. Em Mateus ele diz, e entrando eles no barco. E em Lucas vai dizer que eles levando a Jesus, são várias visões diferentes, mas todos eles estavam entrando no barco. Eles estavam entrando no barco, e nós estamos servindo a Jesus Cristo, e estamos no barco, nós servimos a Cristo, nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho, irmãos, que veio para nos libertar, para nos curar, para a gente conhecer aquele que é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida, continua sendo o mesmo, o certo é certo, o errado é errado, e não há outro caminho de ser salvo, se não for por Jesus Cristo. Ele permanece sendo o mesmo. Eles sabiam que nele tinha a palavra de vida eterna, o seguiram e entraram no barco. E durante a navegação, a Bíblia vai dizer que algo de surpresa, não era esperado. Quando a gente é pego de surpresa, muitas das vezes, eu vou falar da parte financeira. Às vezes acontece coisa, na família é assim, não é verdade? Acontece algo, e agora, e o dinheiro? Você vai pedir para o tio, vai pedir para a tia,
vai pedir para outro, porque nós não esperávamos que acontecesse algo na nossa vida, na nossa família, principalmente na parte financeira. Nós vamos nos juntar, pedir para um, às vezes parou de falar com o outro, vai voltar a falar porque precisa de ajuda, e a gente procura um, procura outro, e às vezes nem consegue a ajuda que precisa. Mas vai passar por dificuldade. Vai passar. Os de repente, os entretantos, os sobreveios da vida, conforme a palavra aqui, os levantando-se, conforme a palavra, porque levantou-se uma grande tempestade. Na visão de Mateus, o vento estava soprando no barco, o barco estava sendo varrido. Na visão de Marcos, a água, as ondas já estavam por cima do barco, e a água já estava entrando no barco. Na visão de Lucas, a mesma coisa, o vento era muito forte, estava varrendo, perderam o controle. Perderam o controle da embarcação com Jesus dentro do barco. Eles perderam o controle. Em primeiro lugar, bateu o primeiro desespero. Bateu o desespero, porque foi de repente, irmão Marcos. Não tinha bote, não tinha nada. E pela violência que estava no mar, se eles pulassem na água, morreriam. Então, o que eles pensaram de forma unânime, não foi um só chamar por Jesus, foram todos. Todos, unânimes, foram acordar o mestre, que enquanto a tempestade estava ali, irmãos, arremessando para lá e para cá aquele barco, Jesus estava dormindo, descansando. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem o controle. O vento está soprando na sua família. O vento é forte, agita as águas estão entrando dentro do teu barco, e é o primeiro pensamento diante de todo o cenário: não vamos suportar, não vamos chegar até o final de 2021, não vamos passar do meio do ano, não vamos chegar até dezembro, nós não vamos suportar. E o mestre dormindo. E o mestre dormindo. E infelizmente muitos do nosso meio não estão preparados para viver isso, mas vão viver isso. Infelizmente muitos não querem mais acreditar que vento, tempestade, vem moldar a minha vida e a sua vida. Estão, irmão, procurando lugares onde pregam palavras doces igual mel. Estão procurando pessoas que passam a mão na cabeça do erro, da pessoa errada. Estão procurando outros meios para tentar pegar um atalho. Só que ali, pastor Lineu, entrou no mar, não tem jeito, a rota é uma só. E nessa rota tem tempestade. E eu quero te dizer nessa noite, fica tranquilo, porque nessa tempestade, nessa rota que você está seguindo, se estiver obedecendo, se estiver crendo no Senhor Jesus, você vai passar para o outro lado e vai vivenciar um grande milagre na tua vida. Para acontecer um milagre, tem que passar por prova. Para contar um testemunho nesse altar, tem que passar por humilhações. Para contar que as portas se abrem e que chegou um carro cheio de mantimento e você nem esperava, você precisa passar por privações. Para dizer para esses médicos comprados, médicos corruptos, para essa sociedade corrupta, dizendo que Jesus ainda cura, nós passamos por enfermidade, marcas que ficam em nossas vidas, para mostrar que Jesus Cristo passou ali, ficou a marca, mas o nome dele foi glorificado. A enfermidade veio, mas o nome do Senhor foi glorificado, venceu a enfermidade. Venceu aquela luta. E tem lutas, como aconteceu aqui com os discípulos, que acontecem na família também. Quantos pais nessa hora não estão desesperados por causa do emprego? Já pensando no dia de amanhã, mês que vem vai vencer tudo. E agora? Eu tenho esposa, eu tenho filhos, e agora o que eu faço? Eu quero te dizer que Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ele tem poder para abrir essa porta que você espera. Não confia no vereador, não confia, irmãos, naquele engenheiro, confia naquele que te deu a vida, confia naquele que te criou, confia naquele que te conhece por dentro e por fora, confia naquele que te trouxe de lá para cá,
porque aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, ninguém vai impedir. E não tem essa, Jesus está trabalhando, mas eu creio que aos 45 do segundo tempo, Ele não tem o tempo igual o meu e o teu. Ele trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa quem Ele quer, mas que o nome dEle vai ser glorificado na minha, na tua vida, vai. Mas fica de pé. Fica firme. Qualquer vento já quer parar. Qualquer coisa já quer desistir. Já fica anunciando um, para B, para C, para D. Eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu não aguento. Você aguenta sim. Você vai vencer. Às vezes você está falando para a pessoa errada. Preste atenção. Você não ora mais como orava antes. Você não lê mais a palavra, que Deus vai falar contigo pela palavra, você não lê mais palavra. E vai procurar A, B, C, D, para ver se Deus usa aquela pessoa para dar a resposta que eu quero. Que eu quero. Mas a resposta está aqui nessa noite para você. O vento vai soprar. A tempestade vai se levantar. Mas o mestre está no barco dormindo. O mestre está no barco. Então o que fazer? Eles só lembraram, só correram para o mestre, Michael, quando já viu que não tinha mais jeito. Mediram a força do mar, a violência daquele vento, viram a água já entrando no barco, e já pensando nas suas habilidades, porque com certeza, pescador sabe muito bem, conhece do mar, sabe nadar bem. Mas olhando que o mar estava muito revolto, não dava para voltar nem para trás, não dava mais, irmã Elisa. Não dava, onde eles estavam, não dava nem para voltar para lá, e nem dava para chegar na terra dos Gadarenos. E agora? Aonde você está? O que você está vivendo? Não dá para você recuar mais. Não dá. Não é para voltar para trás. Não é para desistir. Também não pode pular do barco. Qual é a solução agora? Não é verdade, Madriana? Não dá para voltar novamente de onde saiu. Entrou no barco Jesus, vai ter que seguir em frente. Não dá para pular no meio do mar. Se o barco já está sendo varrido, imagine um corpo humano dentro do mar. Do outro lado está difícil, mas o barco ainda não afundou. Viram isso? Chegar do outro lado não é fácil, é difícil. Mas o barco aqui dentro do texto ainda não tinha afundado. Tinha vento, o mar estava revolto, a água ainda estava dentro do barco, não dava para pular na água, não dava para voltar de onde veio, agora só se seguir em frente, mas calculando o volume da água dentro do barco, vamos morrer. Não dá para nadar, não dá para voltar para trás, não dá para fazer nada, o barco está enchendo, vai afundar, só tem um jeito. E quantos estão esperando acabar todo o recurso? Você tem a oportunidade de estar orando e não ora. Você tem a oportunidade de ouvir e aprender a palavra e não vem. Você tem a oportunidade na sua casa de desliga essa televisão no nome de Jesus. Sai dessa programação que você fica 24 horas assistindo um filme atrás do outro, uma minissérie atrás da outra, novelas antigas que não te edificam em nada. Você não perde uma novela, mas perde culto a rodo. Para com isso, volte a orar, volte a buscar a presença do Senhor, volte a acordar de madrugada. Quantas vezes você não acorda de madrugada, o Senhor te despertando? E vai olhar para o celular primeiro. Quantas madrugadas, pior que nem madrugada está mais, porque o povo está ficando até de madrugada assistindo coisas que não edificam, mas não fica 10 minutos de joelho orando, está frio. Frio demais para orar, frio demais para buscar, frio demais para abrir a Bíblia. Então no dia que você falar assim, Jesus me ajuda, está frio demais para Jesus te ajudar. Já pensou se Jesus fosse igual a nós? Misericórdia. Então o segredo da palavra é essa. Não dá para pular do barco, não pula. Se pular, morre. Não dá para voltar para trás, porque se pular na água, morre. A distância de onde saiu não dá para voltar. Se seguir em frente, tem uma opção, mas a água entra no barco. E hoje muitas pessoas não querem que a água entre no barco.
Tem pessoas que estão desanimando porque não sabem passar por prova. E a prova que você passa vai te trazer paciência, vai te ensinar, vai me ensinar também. Você vai aprender que não é pelo teu dinheiro, não é pelo nosso emprego, não é pela nossa fama, não é pela nossa capacidade. Nós vamos aprender que é por causa da misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Somos totalmente dependentes de Deus. O trabalho que você tem foi Deus. A casa que você mora e eu moro, Deus. A saúde, a roupa que você veste, o alimento que está preparado, a pizza que você come, Deus preparou tudo isso. Não foi você. Não, é porque eu sou formado, eu sou capacitado. Quem te deu condições quando você estava lá embaixo para chegar aonde você está foi Deus. Então em cada coração, no mínimo, devemos ter gratidão ao nosso Deus. E agora? Não dá para pular do barco, não dá para voltar para trás. Se seguir em frente, vai ter água, vai molhar o pé. Talvez chegue até o joelho. Talvez o barco afunde. Mas aí se lembraram da última opção. Pelo amor de Deus, igreja da Ponta da Praia, e você que está me ouvindo, não deixe Jesus Cristo em última opção da sua vida. Não deixe a tua família desmoronar. Separação, destruição, filhos perdidos, para depois você correr atrás. Busque a presença de Deus agora. Nós já falamos aqui, Jó é uma pessoa que já pensava, irmãos, em Deus em todo o tempo. Porque ainda antes que os seus filhos pensassem em fazer alguma coisa errada, Jó de madrugada estava oferecendo sacrifícios ao Senhor. Por quê? E Jó dá a resposta. Porque se caso os meus filhos pecarem, e até mesmo o seu coração pecarem contra Deus, ele já estava pedindo a misericórdia. Cuide da sua família enquanto há tempo. Não deixe Jesus Cristo por segundo plano. Não deixe. Jesus Cristo é a melhor coisa, é o maior presente a qual Deus nos deu. João 3,16, conhecido da igreja. Deus deu. Jesus Cristo é nosso. Ele nos ama. Ele tem cuidado de você. Não era para você estar de pé. Não era para você estar vivo ou viva. Não era para você estar casado ou casada. Não era para morrer num acidente. Era para ter morrido naquele AVC. Mas hoje você está de pé, está com vida. Porque Jesus Cristo tem cuidado de mim e de você em todos os detalhes. Todos. O ar que nós respiramos é dele. Tudo vem dele. O emprego que você tem dele, a casa onde você mora, tudo é provisão de Deus para nossas vidas. Então nós não podemos ensinar, ei crente, as provações, os ventos, as tempestades vão nos ensinar que nós não podemos deixar Jesus Cristo para último caso. Não. Ele tem que ser sempre o primeiro lugar. Pastor, eu tenho uma entrevista para fazer. Põe Jesus na frente. Pastor, eu vou ao médico. Coloca Jesus na frente. Pastor, eu quero fazer uma viagem. Falou com Deus? Fale com Deus primeiro, meus irmãos. As coisas estão sendo alteradas. Primeiro os nossos jovens namoram e casam. Dá tudo errado, depois vão falar, oh Deus. Primeiro, Deus. Tem pessoas que vão comprar apartamento e carros. Primeiro compra. Depois, Deus, me ajuda a pagar as passagens. Você já comprou. A direção de Deus tem que vir na frente, em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Eu estou pensando em viajar. Eu estou pensando em mudar. Eu estou pensando em mudar de congregação. Eu estou pensando em fazer isso, aquilo. Coloca Deus à frente de todas as coisas. E dentro desse capítulo, e agora? Não dá para pular no barco. Só tem um jeito. Vamos chamar o mestre. Quem vai primeiro? Quem vai despertar? Ele está num sono pesado. Pregou a palavra. E era uma grande multidão. Ele dava atenção para todos. Uma grande multidão. Pregou a palavra. Expulsou demônio. Libertou cativos.
E uma viagem de barco, Jesus cansou. E já era tarde. Entraram no barco. E mesmo com o vento soprando, mesmo com a tempestade, Jesus, com toda a tranquilidade, no meio da tempestade, conseguia dormir. E nós sabemos muito bem, eu e você, com o mínimo problema, quem é que não tem um problema para resolver até sexta-feira aqui? Eu tenho. Quem é que não tem algo para resolver que não pode chegar até segunda-feira? E pior que o feriado é sexta. Nós temos. Quem de nós não está pensando, tomara que quando eu voltar em casa a situação, o cenário seja outro? Quem de nós não está vivendo isso? Nós temos tudo isso. Mas fica calmo. Vai gritar? Não grite para os outros. Os outros não vão resolver o teu problema. E unanimemente eles decidiram, só tem um jeito. Quem vai? Pedro, Tiago, João, quem vai falar primeiro? Todos, ao mesmo tempo. Porque o sono de Jesus estava pesado, irmã Selma. Pesado? Vamos gritar. Mestre! Mestre! Você não está vendo a prova que eu estou passando? Você não levanta um profeta para falar comigo? Não usa um vaso para falar comigo nessa prova? A porta está fechada, as contas estão vencendo, meu filho está enfermo, eu preciso comprar remédio, o pastor não está me vendo, as irmãs não estão orando por mim, as coisas não estão acontecendo, ninguém manda mensagem, ninguém sente nada de Deus. Mestre, você não se importa, foi assim que eles falaram, que nós pereçamos? Você não liga? Diante de tudo que está acontecendo, o Senhor não está vendo que nós estamos a ponto de morrer e está dormindo? Acorda, mestre, se levanta. E a Bíblia vai dizer, Jesus desperta do sono, está pesado o sono. Ele desperta do sono, e agora ele vai usar uma palavra, ele vai usar a sua autoridade, e vai repreender o vento que está soprando no mar e fazendo o mar cair para dentro do barco. Ele vai na causa do problema. Ele vai direto naquilo que está causando o problema. Vento. Mar. Aquieta-te. Cala-te, vento. Aquieta-te, mar. Olha que autoridade, irmãos. Não precisou de gritar. Não precisou brigar com ninguém. Não precisou bater em ninguém. Não precisou chutar a porta na cara de ninguém. Não precisou discutir com ninguém. Não precisou rasgar nada. Não precisou atirar nada. A autoridade que estava na vida dele é apenas uma palavra, uma ordem dele. As coisas mudaram e se fez bonança naquele lugar. Com Jesus no barco, não precisa pular do barco. Com Jesus, mesmo que dormindo no barco, não precisa pensar em voltar para trás. Quando era do mundo, isso não acontecia. Quando eu estava na macumba, isso não acontecia comigo. Quando eu estava no forró, isso não acontecia. Quando eu estava atribulado, não acontecia. Mas você não tinha salvação. Você não tinha Jesus. O teu nome não estava escrito no livro da vida. Você estava fadado à morte eterna. Você estava sem salvação. Hoje você tem prova, mas tem Jesus Cristo. Hoje você tem luta, mas tem Jesus Cristo. Hoje você tem privações, mas você tem Jesus Cristo. Hoje você passa por enfermidade, mas você tem Jesus Cristo. Hoje você tem dívidas e contas, mas você tem Jesus Cristo, que é poderoso para mudar, acalmar essa tempestade que se levantou na minha e na tua vida e fazer bonança e colocar tudo no seu devido lugar. Porque Jesus coloca tudo no seu devido lugar. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele vai repreender. A repreensão só serve para alguém que está errado. Repreender, proibir, coibir alguma ação errada, algum efeito errado, alguma atitude errada. Então Jesus ele vai repreender o efeito da natureza. Vento, para. Mar, aquieta-te, para. E fez bonança. Sobre aquilo que a gente não pode fazer,
Jesus, ele pode fazer na minha e na tua vida. Ele trata com os efeitos da natureza, que estavam provando a fé. Por causa daquela tempestade, eles iam se desviar. E tem muitos que estão me ouvindo aqui nessa noite, pode ser na sua casa. Por causa dessa luta que tem se levantado, você está pensando em dar um tempo, você está pensando em parar de congregar, você está duvidando se realmente Jesus Cristo é na sua vida, mas eu quero te dizer que Ele usa vento, Ele usa mar, Ele faz o que Ele quiser, Ele dorme. Aquilo que para você é tempestade, para Jesus Cristo, apenas com uma palavra, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele coloca o vento no lugar do vento. Ele coloca o mar no lugar do mar. Agora Ele levanta, porque Ele repreende. Agora Ele vai levantar, repreender. Agora Ele vira para os discípulos para dizer uma palavra para eles. Eles poderiam, irmã Selma, chegar e falar: Jesus, obrigado. O Senhor, como sempre, chegou na hora certa e me salvou. Jesus, Ele vai dar uma pancada. Homens de pequena fé. Em outras traduções, por que são tímidos? E onde está a vossa fé? Só ter fé quando a porta está aberta é fácil. Só ter fé quando tem dinheiro sobrando. E qualquer perigo, qualquer aperto que passar, tem no banco, tem na poupança. Fé é acreditar, irmãos, no invisível. Você não tem, você não pode, você não enxerga, mas sabe que Deus, Ele pode trazer a provisão na sua vida. Fé. O fé não pode ser algo natural, tem que crer no sobrenatural. E se você crê no sobrenatural nessa noite, eu creio que o Senhor, Ele vai mudar a minha, a tua história, e o nome dEle vai ser glorificado. Os discípulos falaram, decretaram: vamos morrer, mestre. Você não se preocupa que nós vamos morrer. Jesus, Ele coloca tudo no lugar e depois volta para eles: homens de pequena fé, onde está a fé de vocês? Será que Jesus não podia dormir um pouco? Jesus tem que estar acordado. Ele tem que estar todo dia multiplicando pão para você crer. Ele todo dia tem que multiplicar os peixes para você crer. Ele tem que levantar quantos Lázaros para você crer. Ele precisa abrir quantas portas para você crer. E quando abre a porta, você tem gente que ainda se exalta: eu tenho para escolher, porque a minha capacidade, o meu currículo é muito bom. Eu não sei se eu quero esse eu não quero. Esse eu não quero, essa porta. Eu acho que eu quero essa aqui. Quando vai, fechou. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E nessa noite Ele pergunta para mim, para você, para a sua família, diante de tudo que você está vivendo no dia de hoje: onde está a tua fé? Perdeu aonde? Caiu no barco ou caiu na água? Pergunte para a pessoa mais próxima de você. E você que está na sua casa, pergunta aí para o maridão, pergunta para a esposa: aonde você deixou a tua fé? Pergunte aí para a pessoa nessa hora: cadê a sua fé? É muito bom ter fé quando o cesto ainda é um só, alguns pães e peixinhos, daqui a pouco são 12 cestos. Muito bom ter fé assim. É muito bom ter fé, igual foi falado aqui no domingo. A Bíblia diz, né, que Naamã queria que fosse o profeta até ele, mas o jeito de Deus trabalhar não é igual ao nosso. Nós queremos escolher data. Vence sexta-feira. Sexta-feira é feriado. Jesus, eu preciso até quinta. Não pode passar de quinta. Isso aconteceu uma vez comigo, pastor reverendo Wagner Pelonha. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu tinha, irmã Adriana, uma conta que ia vencer numa sexta-feira. O feriado também era na sexta. Ia vencer. E segunda já ia começar a correr juros. E eu, irmãos, ainda novo, né? Falei: Jesus, não pode. Me ajuda, eu preciso dessa quantia na quinta-feira. Em nome de Jesus. E não é que veio a quinta e não veio o dinheiro? Não veio. Eu falei: no feriado deve vir então, porque aí segunda dá tempo, não veio. Então segunda, porque dá tempo de não correr juros, não veio. Na terça não veio. Na quarta não veio. Já venceu, já está passando os dias. Na quinta não veio. Na outra sexta, uma semana, não veio. Aí eu já pensei: pronto, se não veio na semana, no sábado não vem. Veio no sábado.
veio quando eu não esperava, estava vencido. Mas o valor que veio dava para cobrir todas as coisas. Jesus não trabalha do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Ele está trabalhando a favor daquele que nele espera. E na fé e no Evangelho é assim. Tem que crer, tem que saber esperar, tem que ter fé. A fé, ela se sobressai aquilo que nós vemos. Não precisa ver para crer. Você precisa crer. E o nome do Senhor será glorificado, porque virá a provisão para mim e para a tua vida. Quem sabe você não está na mesma situação, a tua família da mesma forma. Creia. Essa água que está entrando no barco não vai destruir a tua família. Não vai destruir a tua história. Clame pelo Mestre, clame por Jesus, Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele vai repreender esse mar. Ele vai repreender esse vento forte. Vai fazer bonança. Mas também vai ter uma palavra para você, de pai para filho. Onde é que estava a tua fé? Eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Alguém crê na provisão de Deus para essa semana? Pode dizer amém? Você que está na sua casa, crê? Creia. Não é por vista. Use a sua fé. Você vai vencer em nome de Jesus. A vitória vem. Da onde vem? Não sei. Vem de Deus. E vindo de Deus, não deixa rastro. Não vem avisado antes. O Senhor, Ele faz surpresas, faz sim. Quando Ele quer que a sua igreja seja edificada, não seja destruída pelos lobos que estão se levantando, Ele usa o profeta, para que a gente possa prosperar também, usa os profetas. Mas quando Ele permite, vento sopra, o mar, a água entra no barco, mas Ele ainda permanece tendo autoridade sobre todas as coisas. Pai querido e eterno, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, Pai querido, pela tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e que ela não volta para si vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz. Deus querido, eu sei e reconheço, e comigo o Senhor tem falado através dessa palavra, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que não é da minha maneira, não é da nossa maneira, mas eu creio, Senhor Deus, e quero crer, Senhor Deus, que os meus irmãos também, Senhor Deus, vão crer nessa palavra, que a providência vem, que o Senhor está no barco, mesmo que aparentemente esteja dormindo, mesmo que não haja nenhum tipo de solução à nossa vista, nós queremos crer que a vitória vem e o nome do Senhor será glorificado. Pai querido, assim como pela palavra, o homem que tinha muito pouca fé pediu para que o Senhor pudesse acrescentar. Senhor, acrescenta na minha fé, acrescenta na fé dos meus irmãos, nos ajuda, nos ensina, Senhor. Pai, quantos, Senhor, que estão em desespero, quantos não têm conseguido dormir, já perderam a fé, já não acreditam que o Senhor é providência para as suas vidas. Quantos, ó Pai, que eles estão em desespero, mas que nessa noite, Senhor, assim como o Senhor fez, Pai querido, durante essa navegação, para atravessar para o outro lado da margem, que o Senhor possa trazer bonança na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na vida dessa família, e que nós possamos ser fortalecidos na Tua presença. Pai querido e eterno, eu quero Te apresentar a cada família nessa hora, Senhor. O vento tem soprado, o adversário tem se levantado, mas nós cremos no Senhor. Deus querido, dá força para essa esposa lutar pelo seu esposo, pelos seus filhos. Dá força e graça, Senhor, para este homem, esse varão, para que ele possa lutar pela sua esposa e pelos seus filhos e lutar pela sua família. Pai querido, age nesse momento na vida, no coração deste jovem, desse adolescente, que passam tanta coisa em sua mente, vontade de tirar a vida, vontade de desistir, de desaparecer, mas que o Senhor possa estar trabalhando agora nessa mente, Senhor, nesse coração, e que ele possa se voltar para Ti, porque a maior, Senhor Deus, a maior e a melhor coisa que nós temos é a Tua presença em nossas vidas, e que a Tua presença, Senhor, permaneça em nosso meio,
Que a tua presença, Pai querido, no nosso barco, na nossa vida, Senhor, venha trazer a calmaria, venha trazer a bonança, venha devolver a paz em meio aos lares que têm perdido a paz nos seus lares. Senhor, restaura novamente a paz nesse lar, Jesus. Restaura novamente a fé desse irmão, dessa irmã, Senhor. Fortalece no nome de Jesus. Que esse irmão, esse jovem, esse adolescente, essa irmã, não venha pular do barco, não venha olhar para trás, e mesmo que as águas estejam molhando seus pés, que possam crer que o Senhor vai despertar, que a vitória vem, que a bonança virá, e o teu nome será glorificado. Abençoa, Senhor, a tua igreja de uma maneira especial. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de encerrarmos esse culto, mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida da Tayane, do Jonathan. Estão sempre, irmãos, vocês são bem-vindos, amém? Sintam-se sempre à vontade a estar na presença do Senhor conosco, ouvindo a palavra de Deus. Nós temos aqui pedido de oração. A irmã Ellen Paixão pede oração pela criança Cauê, que está com cansaço, ouvido e garganta inflamados, tossindo, vomitando e com febre no hospital. Nós precisamos orar já. Vamos apresentar a criança Cauê. Ele está, irmãos, com cansaço, ouvido e garganta inflamada, tossindo e vomitando e com febre. Os nossos irmãos estão no hospital com essa criança e nós vamos estar orando no nome de Jesus. A irmã Luísa de Carvalho, ela também se justificou através do culto online, que não veio por causa das dores. Ela já sempre tem nos procurado para dar essa informação. Por causa dessa friagem, as dores acabam aumentando, principalmente nas suas mãos e no corpo. E outros irmãos também estão passando pela mesma situação. A Mocidade e Geração Eleita convida a congregação a participar também da consagração nesse sábado, às 9h. E haverá também uma ministração da palavra, haverá consagração, oração, estarão em jejum. E depois haverá uma palavra ministrada pela nossa irmã Bani. Sábado agora, de manhã, a partir das 9h. E lembrando aos irmãos que segunda, quarta e sexta, né? Amanhã tem consagração. E sexta-feira também às 8h. Que os irmãos possam, irmãos, nessa hora, apresentar cada pedido de oração. Eu quero convidar a nossa irmã Adriana para estar orando pelos enfermos nessa noite no nome de Jesus. Se tiver enferma, vai ser curada também agora em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento pelos enfermos. Você que está na sua casa, presente também a vida das pessoas que você sabe que está enfermo nessa hora. E nós cremos que o nosso Deus é poderoso para dar vitória em nome de Jesus. Cauê? Orar pelos enfermos. E o Cauê, a irmã Luísa. Cauê e a irmã Luísa. Tá. Saúde, irmãos, com a paz, Senhor. Amém, irmãos? Soberano Deus, poder e glória. Senhor Jesus, nessa noite, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos interceder, nós queremos clamar, Pai, ao Senhor Deus, pela vida, Senhor, daqueles que se encontram enfermos. Jesus, aleluia, pelo bebê, Senhor, Cauã, Senhor, que se encontra no hospital. Senhor, nós estamos aqui na casa do Senhor, mas nós cremos que o mesmo Deus, Senhor, que está sobre essa casa, é o mesmo Deus que pode ir de encontro à vida do Cauã, Senhor, nessa noite. Jesus, e repreender todo o cansaço, Senhor, dos seus pulmões. Senhor, nós cremos, meu Senhor, que Tu tem poder para acessar essa tempestade da enfermidade sobre a vida dessa criança. Jesus, vai, Senhor, aonde nós não podemos ir. Usa, Senhor, o médico ali, Senhor. Dá a direção, Senhor, para eles, para poder cuidar, para poder, Senhor, dar o medicamento certo. Jesus, nós cremos, meu Senhor, que tudo está no Teu controle. Senhor, a nossa irmã Luísa, meu Senhor, que tem perecido, meu Deus, com essas dores sobre os seus ossos. Oh, Jesus, um toque do Senhor sobre a vida da Tua serva, meu Deus, e esse mal cai por terra. Aleluia. Meu Deus, um toque do Senhor, meu Pai, a Tua serva tem a sua saúde restaurada.
restaurada. Jesus, eu quero apresentar todos aqueles que estão enfermos. Senhor, a nossa irmã Kátia, Jesus, vai de encontro à tua serva. Senhor, a nossa irmã Rose, oh Jesus, o Senhor é aquele que tem o controle da vida das servas do Senhor nas tuas mãos. Meu Deus, vai nos leitos, meu Senhor, nas emergências, nos prontos socorros. Meu Deus, eu creio, Senhor, que assim como o Senhor cessou a tempestade na hora exata, no momento exato, meu Deus, sobre a vida daqueles discípulos, eu acredito que o Senhor pode cessar esse vento, o Senhor pode cessar essa tempestade de enfermidade. Meu Deus, nós servimos a um Deus fiel, nós servimos a um Deus que tem o controle de tudo nas mãos. Oh Jesus, ainda que para a medicina, meu Senhor, pode ser o final, para o Senhor é o início de um milagre, é o início de um grande mover. Meu Deus, todos acharam, Senhor, que era o fim de Lázaro, mas Deus, o Senhor chegou, e o Senhor deu uma ordem para que chegasse, meu Pai, e tirasse aquela pedra, e uma única ordem do Senhor, meu Deus, trouxe vida a Lázaro, e nós acreditamos, nós seguimos, nós confiamos a esse Deus, que pode dar uma ordem, meu Pai, tirar a pedra, e dar vida, meu Deus, aonde não tem mais, porque o Senhor é a própria vida. Deus, eu creio no milagre, eu creio no livramento para essa noite, porque assim o Senhor é um Deus fiel. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos estar encerrando esse culto para a glória de Deus. Os irmãos até me lembraram, precisamos também recolher dízimos e ofertas. O diácono Basílio estará recebendo seu dízimo e oferta. Você também que está na sua casa, abençoe a obra do Senhor através da sua oferta, do seu dízimo. Nós também vamos estar apresentando nessa oração os nossos irmãos que têm abençoado a obra do Senhor através de Pix, transferências e também agora, outras novidades. Mas que os irmãos continuem abençoando essa obra, porque essa obra permanece, porque os irmãos têm assim abençoado. E eu creio, você abençoa a obra e o Senhor continuará trazendo a provisão para a sua vida, porque o nosso Deus, independente da nossa parte, Ele permanece sendo fiel. Senhor Jesus, também, Senhor, nessa noite, nós queremos apresentar, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos e filhas que estarão abençoando a Tua obra, através, ó Pai querido eterno, das ofertas alçadas, através, ó Pai querido eterno, também da entrega do seu dízimo, através das transferências, ó Pix, que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor, que tem, Pai querido eterno, com fé, abençoado a Tua obra, que o Senhor possa derramar toda sorte de bênçãos sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai querido, que haja provisão, que não falte nada, Pai querido eterno, na sua despensa, que o Senhor continue trazendo a provisão, e o nome do Senhor permaneça sendo glorificado, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de uma maneira especial, é o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos abençoem a obra em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Meus irmãos, quinta-feira, ciclo de oração às 19 horas, domingo, 9 da manhã, também temos escola bíblica dominical, e às 18 horas, a ceia do Senhor. Traga seu quilo de alimento e abençoe outras vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.